Olá, sejam bem-vindos ao canal Histórias Preciosas. Aproveite e curta essa linda história. Selena sentou-se à mesa da cozinha, observando a luz suave do início da manhã inundar o espaço. O aroma do café fresco pairava no ar, mas, hoje, não trazia o conforto habitual. Ela estava no segundo trimestre de gravidez, e a expectativa pelo bebê enchia de alegria e ansiedade. Cada detalhe da casa parecia preparado para a chegada do novo membro da família, desde o berço montado com carinho até as pequenas roupas dobradas no armário. Mas a tranquilidade daquela manhã seria quebrada de forma abrupta. Humberto, seu marido, entrou na cozinha com passos decididos. Ele tinha um olhar grave, algo que Selena raramente via em seu rosto. Sem preâmbulos, ele se sentou à mesa, suas mãos firmemente colocadas sobre a superfície fria. Selena sabia que algo sério estava para ser dito. "Selena, precisamos conversar", começou Humberto, sua voz carregada de uma firmeza incomum. Ela sentiu um calafrio percorrer sua espinha. "O que aconteceu, Humberto? Você está me assustando." "Meus pais estão enfrentando sérios problemas de saúde e financeiros", ele disse, sua voz sem hesitação. "Eles não podem mais ficar a sós, vão se mudar para cá." Selena ficou sem palavras por um momento. "Humberto, isso é um grande passo. Precisamos discutir como isso vai funcionar, especialmente com o bebê a caminho." Mas Humberto não estava interessado em uma discussão. Seus olhos endureceram enquanto ele continuava. "Eles chegam no fim de semana, e você cuidará deles. Se você for contra, vou te expulsar desta casa." Aquelas palavras ecoaram na mente de Selena, cada sílaba penetrando profundamente. Ela mal podia acreditar no que estava ouvindo. "Você não pode estar falando sério", disse ela, a voz trêmula. "Estou muito sério", respondeu Humberto, levantando-se. "É o mínimo que podemos fazer por eles." Selena sentiu uma mistura de raiva e desespero crescer dentro dela. Ela estava grávida, já sobrecarregada com as responsabilidades de preparar-se para a chegada do bebê, e agora, de repente, lhe era imposta a tarefa de cuidar de 2 idosos. "Humberto, isso é injusto. Eu já tenho tantas responsabilidades." Ele a olhou com frieza. "Você é minha esposa. Esta é sua obrigação." Com essas palavras, ele saiu da cozinha, deixando Selena sozinha com seus pensamentos e medos. Ela se sentiu sufocada pela injustiça da situação. Como poderia Humberto ser tão insensível, tão indiferente ao seu bem-estar? Lágrimas de frustração começaram a escorrer por seu rosto. Selena sabia que precisava de um plano. Ela não podia simplesmente aceitar essa imposição sem lutar, mas também precisava ser estratégica. Não havia espaço para impulsividade em sua condição atual. Decidida, ela começou a pensar em como poderia enfrentar essa nova realidade sem perder a si mesma no processo. O fim de semana chegou rapidamente, e com ele, a chegada dos pais de Humberto. A casa, que antes era um refúgio de paz, tornou-se um espaço de tensão constante. A presença dos sogros trouxe uma nova dinâmica, e Selena sentiu-se como uma estranha em seu próprio lar. Os sogros de Selena eram amáveis, mas suas necessidades eram exigentes. A mãe de Humberto, Cecília, uma ex-professora de aparência frágil, precisava de cuidados constantes, enquanto o pai, Arnaldo, um ex-banqueiro, exigia ajuda com suas atividades diárias. Selena fez o melhor que pôde para atender a todos, mas sentia-se cada vez mais sobrecarregada e isolada. Cada dia que passava, a situação se tornava mais insustentável. Selena se via presa em uma rotina exaustiva, sem o apoio emocional de Humberto. Ele parecia alheio ao seu sofrimento, preso em suas próprias preocupações e obrigações de trabalho. A solidão de Selena crescia, alimentada pela falta de compreensão e apoio. Apesar de tudo, Selena começou a observar os detalhes ao seu redor, buscando maneiras de lidar com a situação. Ela sabia que precisava ser forte, não apenas por si mesma, mas pelo bebê que carregava. E assim, com uma determinação silenciosa, ela começou a planejar uma forma de retomar o controle de sua vida, sem que Humberto percebesse.
Enquanto o sol se punha naquele fim de semana tumultuado, Selena prometeu a si mesma que não seria derrotada pela imposição injusta de Humberto. Ela encontraria uma maneira de transformar a situação a seu favor, de proteger seu bem-estar e o futuro de seu filho. A batalha estava apenas começando, e Selena estava pronta para enfrentá-la com toda a força que possuía. As primeiras semanas foram um teste de resistência para Selena. Entre as consultas de pré-natal, os projetos freelances e as exigências de seus sogros, ela mal conseguia respirar. Humberto, por outro lado, parecia ter desaparecido no trabalho, deixando para ela todas as responsabilidades. Cecília era exigente, e Arnaldo, um pouco surdo, precisava de constante repetição para entender o que estava sendo dito. Selena se pegava repetindo as mesmas instruções várias vezes por dia, sentindo sua paciência se esgotar. Uma manhã, enquanto preparava o café, Selena sentiu uma dor aguda nas costas. Ela se apoiou na bancada da cozinha, respirando fundo para se acalmar. Selena, você pode me trazer um chá? Cecília pediu da sala de estar. Selena fechou os olhos por um momento, lutando contra a irritação. Já vai, Cecília, ela respondeu, tentando manter a voz leve. Enquanto colocava a água para ferver, ela olhou pela janela da cozinha. O céu estava nublado, refletindo seu humor sombrio. A mulher que olhava de volta para ela no reflexo da janela parecia cansada, muito mais velha do que seus 30 anos. No meio da tarde, quando ela finalmente conseguiu um momento para sentar, Humberto chegou em casa. Estou exausto, ele disse, jogando a pasta na mesa. Como foi o seu dia? Selena o olhou, sem saber se ele realmente esperava uma resposta. Foi difícil. Ela disse, tentando manter a voz neutra. Cecília e Arnaldo precisam de muita ajuda, e eu estou cansada, Humberto. Precisamos conversar sobre isso. Ele bufou, como se sua exaustão fosse um escudo contra qualquer argumento. Você sabia que isso seria difícil. Eu já disse, eles são minha responsabilidade. E se você não consegue lidar com isso, talvez seja melhor reconsiderar se você deve ficar aqui. As palavras dele caíram como um machado, cortando qualquer esperança de empatia. Selena sentiu um nó se formar em sua garganta. Eu estou grávida, Humberto. Não é justo me sobrecarregar assim. Então faça o que tem que ser feito. Ele disse, saindo da sala antes que ela pudesse responder. Selena ficou ali, sentada na cadeira da cozinha, as lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Ela olhou para a barriga, onde seu filho crescia. Como ela poderia trazer uma criança para esse ambiente? Sua mente corria, tentando encontrar uma saída, mas a resposta parecia sempre a mesma, ela estava sozinha nessa. À noite, quando todos estavam dormindo, Selena se levantou e foi até a janela da sala. O silêncio da casa contrastava com a tempestade dentro dela. Ela sabia que não podia continuar assim, mas também sabia que precisava de um plano. O cansaço era grande, mas a determinação começava a tomar forma. Ela olhou para o telefone na mesa ao lado. Pensou em ligar para seus pais, pedir ajuda, mas se segurou. Ela não queria preocupá-los ainda. Precisava ser forte, pelo menos por enquanto. A decisão de Humberto a havia deixado desamparada, mas não derrotada. Ela respirou fundo, enxugou as lágrimas e fez uma promessa silenciosa a si mesma e ao seu bebê. Eles iriam superar isso, de um jeito ou de outro. Selena voltou para a cama, mas não dormiu. Seus pensamentos estavam ocupados demais, planejando cada passo cuidadosamente. Ela sabia que não podia confiar em Humberto, mas podia confiar em si mesma. E isso, decidiu, seria suficiente. As semanas passaram e a vida de Selena se transformou em um labirinto de frustração e exaustão. Cada dia parecia mais desafiador que o anterior, à medida que as demandas dos sogros idosos aumentavam, e Humberto permanecia indiferente ao seu sofrimento. Selena se via, frequentemente, acordando exausta, com olheiras profundas, sem energia para enfrentar o dia. Os constantes conflitos, e a sensação de ser obrigada a cumprir tarefas sem escolha, corroíam seu ânimo e minavam sua saúde emocional.
A tensão entre Selena e Humberto crescia a cada dia. Ele, cego pela ideia de cumprir seu dever filial, não percebia, ou pior, escolhia ignorar o peso que sua decisão impunha sobre sua esposa grávida. Cada conversa entre eles rapidamente se transformava em uma troca de palavras afiadas, um campo de batalha verbal onde Selena, mesmo esgotada, não conseguia mais conter seu descontentamento. Humberto, você não entende o que está fazendo comigo, exclamou Selena numa noite, após mais um dia exaustivo. Seus olhos, outrora cheios de brilho e esperança, agora refletiam apenas cansaço e desespero. Eu estou grávida, preciso de descanso, e cuidar dos seus pais sozinha é demais para mim. Humberto, com a expressão impassível, replicou. Eles são meus pais, Selena. Eu não posso abandoná-los. E você, como minha esposa, deve ajudar. Isso é o mínimo que espero de você. Selena sentiu um nó apertar em sua garganta. Como poderia ele ser tão insensível? Ela, que sempre o apoiara, agora se via tratada como uma empregada, sem consideração por sua saúde ou sentimentos. A raiva começou a borbulhar dentro dela, e uma decisão formou-se em sua mente: ela precisava recuperar seu controle, precisava lutar por si mesma e pelo futuro de seu bebê. No dia seguinte, enquanto ajudava os sogros com o café da manhã, Selena observava Humberto sair para o trabalho, sentindo uma mistura de alívio e raiva. Isso não pode continuar assim, pensou. Decidida, ela começou a pensar em maneiras de transformar a situação a seu favor, de retomar o controle sobre sua própria vida. Selena decidiu começar pelo mais difícil, os sogros. Eles não eram más pessoas, apenas exigentes e necessitavam de cuidados constantes. Sabendo que eles confiavam nela, Selena começou a aproximar-se mais, mostrando uma paciência e carinho que, por dentro, ela mal conseguia manter. Aos poucos, ela foi conquistando a confiança e o afeto deles, ouvindo suas histórias e preocupações, enquanto inseria discretamente suas próprias dificuldades e sentimentos. Certa manhã, enquanto ajudava a sogra a se vestir, Selena mencionou casualmente: estou tão cansada ultimamente. A gravidez e os cuidados com vocês têm sido desafiadores, mas eu sei que Humberto quer o melhor para todos nós. A sogra, uma mulher perceptiva, olhou para Selena com olhos preocupados. Minha querida, você precisa cuidar de si mesma também. Humberto às vezes pode ser inflexível, eu vou falar com ele. Selena sentiu uma pequena vitória dentro de si. Aos poucos, os sogros começaram a perceber a pressão que ela estava sofrendo, e em seus próprios momentos, começaram a questionar as decisões de Humberto. Cada palavra dita por eles a Humberto, era uma pequena facada em sua armadura de indiferença, fazendo-o questionar, mesmo que um pouco, sua própria postura. Paralelamente, Selena buscou o apoio de seus próprios pais. Em uma visita rápida, contou-lhe sobre a situação e recebeu conselhos que a fortaleceram ainda mais. Sua mãe, sempre sábia, disse: filha, você precisa encontrar um equilíbrio. Ninguém pode carregar todo esse peso sozinho, especialmente agora, com um bebê a caminho. Faça Humberto entender isso, de qualquer maneira que puder. De volta em casa, Selena começou a planejar discretamente. Ela sabia que precisava agir com cautela, pois qualquer movimento brusco poderia piorar a situação. Sua abordagem, porém, seria a paciência e a estratégia. Cada gesto amável com os sogros, cada conversa com Humberto, era um passo em direção ao seu objetivo: recuperar sua liberdade e dignidade. As noites eram as mais difíceis. Deitada na cama, ao lado de Humberto que dormia profundamente, Selena chorava silenciosamente, planejando suas ações do dia seguinte. A raiva e a tristeza se misturavam, mas também alimentavam sua determinação. Ela sabia que sua luta estava apenas começando, mas estava preparada para cada batalha que viesse pela frente. Com o tempo, as mudanças começaram a surtir efeito. Humberto, pressionado pelos pais e percebendo as sutis mudanças em Selena, começou a questionar suas próprias ações. A tensão, que antes era um fardo constante, começou a se transformar em uma força motriz para Selena, que apesar de tudo, continuava a lutar, cada vez mais perto de recuperar seu controle e dignidade. Assim,
O crescimento da tensão na casa não apenas destacou os desafios de Selena, mas também revelou sua força interior, preparando o terreno para a reviravolta que estava por vir. Selena olhou pela janela da sala de estar, observando a chuva fina que caía lá fora como um véu cinza cobrindo a cidade. A melancolia do dia espelhava sua própria tristeza e frustração. Era uma tarde chuvosa que parecia refletir a tempestade interna que ela estava enfrentando. Desde a última discussão com Humberto, Selena estava em um estado de crescente agitação. Ela sabia que o confronto inevitável estava se aproximando, e cada vez mais sentia a necessidade de se libertar da opressão que a sufocava. Humberto, absorto em suas tarefas no escritório em casa, não percebeu o quanto Selena estava perturbada. Ele estava ocupado organizando documentos e resolvendo questões relacionadas ao trabalho, imerso na sua própria bolha de desatenção. Selena, por outro lado, estava longe de ser indiferente. A convivência forçada com os sogros, o peso das tarefas domésticas e a ausência de qualquer forma de alívio, estavam criando uma pressão insuportável. A chuva continuava, e o som dos pingos batendo contra as janelas parecia um eco de seus pensamentos turbulentos. Selena se dirigiu para a cozinha, onde os pais de Humberto estavam sentados, conversando em voz baixa. Ela os observou, notando como pareciam confortáveis e seguros em seu novo ambiente, sem perceber o sofrimento que a envolvia. Ela sabia que precisava usar essa oportunidade para confrontar Humberto de maneira decisiva, não mais se contentando com a injustiça. Depois de preparar um jantar simples, Selena chamou Humberto para a mesa. O silêncio entre eles era palpável, carregado de um sentimento de desconexão. Humberto, sem perceber a magnitude do que estava por vir, sentou-se à mesa e começou a comer, sem prestar muita atenção em Selena. O clima estava carregado, e Selena, com o coração batendo forte, decidiu que não poderia mais suportar o peso do silêncio. Humberto, precisamos conversar, começou Selena, a voz firme, mas controlada. Ela olhou diretamente para ele, desafiando-o a encarar a realidade. Humberto ergueu uma sobrancelha, surpreso com o tom resoluto da esposa. Ele pousou os talheres e a observou, seu olhar se tornando mais atento. "O quê?" perguntou ele, a voz ainda casual, sem perceber a gravidade do momento. Selena respirou fundo, reunindo toda a sua coragem. Sabia que precisava expor a verdade sem rodeios, sem permitir que Humberto desviasse a conversa ou minimizasse seus sentimentos. "A respeito do que está acontecendo entre nós. Sobre como você me tratou e me forçou a cuidar dos seus pais sem considerar o que eu estou passando." Sua voz tremia de raiva e tristeza, mas ela se esforçou para manter a compostura. "Eu estou exausta, Humberto. Fui forçada a aceitar uma situação que não escolhi, e agora estou à beira de um colapso." Humberto se endireitou na cadeira, a expressão no rosto mudando de surpresa para desconforto. Ele parecia estar começando a compreender o impacto de suas ações, mas ainda lutava para aceitar a responsabilidade. "Eu só queria ajudar meus pais, eles precisam de mim." Respondeu ele, sua voz defensiva, mas com um toque de preocupação. "E o que você pensou que isso significaria para mim?" Selena interrompeu, a frustração em seu tom se tornando mais evidente. "Eu sou uma pessoa, Humberto, não uma empregada. Você não pode simplesmente me jogar em cima de responsabilidades, sem pensar no que isso faz comigo." Humberto se calou, parecendo finalmente reconhecer a dor que Selena estava enfrentando. A tensão no ar era quase tangível, com cada palavra de Selena sendo uma facada direta em suas defesas. Só eu pensei que era o certo, ele tentou argumentar, mas sua voz estava fraca, incapaz de lidar com o peso das palavras de Selena. Selena levantou-se abruptamente, a mesa de jantar entre eles como um símbolo do abismo que havia se formado entre eles. Com os olhos cheios de lágrimas, ela se dirigiu ao escritório onde os pais de Humberto estavam. Eles ouviram o que estava acontecendo, e ao perceberem a angústia de Selena, intervieram. "Humberto, você está sendo injusto", disse o pai de Humberto, sua voz grave e cheia de reprovação. "Não percebeu o quanto sua esposa está sofrendo? Isso não é apenas uma questão de dever, é uma questão de humanidade." A mãe de Humberto, com os olhos lacrimejantes, também se manifestou.
Eu entendo que precisamos estar aqui, mas não à custa da saúde e do bem-estar dela. Sua atitude precisa mudar, e isso é o que mais importa agora. Humberto olhou para seus pais, a realização finalmente se afundando em sua mente. Ele viu o quanto havia sido egoísta e como sua decisão afetou Selena. Mas mesmo assim, seu orgulho e sua incapacidade de lidar com a culpa o fizeram hesitar. Selena, vendo a intervenção dos sogros, compreendeu que a situação havia alcançado um ponto sem retorno. A intervenção deles apenas confirmou o que ela já sabia: Humberto estava mais preocupado em manter as aparências do que em reparar o dano que causou. Naquela noite, enquanto a chuva continuava a cair, Selena fez uma escolha difícil. Ela se afastou, decidida a não mais tolerar a injustiça que havia sofrido. A raiva e a dor se transformaram em uma resolução firme e inabalável. Selena sabia que precisava se libertar, que a única forma de recuperar sua dignidade e sua paz interior era tomar uma decisão radical. O que Humberto não percebia era que a reviravolta não estava apenas em sua própria compreensão tardia, mas em como Selena estava prestes a mudar completamente sua vida e a dinâmica de seu casamento. A tempestade fora de casa parecia apenas um prenúncio do turbilhão interno que Selena estava prestes a desencadear. Ela havia passado a noite planejando o que diria ao marido. Cada palavra tinha sido meticulosamente escolhida, cada argumento cuidadosamente estruturado. Ela não permitiria que seus sentimentos fossem manipulados ou desconsiderados. Enquanto preparava o café da manhã, as palavras de seu pai ecoavam em sua mente, palavras de encorajamento e sabedoria que a ajudaram a fortalecer sua determinação. Selena sabia que o momento decisivo estava se aproximando, e estava pronta para confrontar Humberto de uma vez por todas. Humberto chegou em casa ao meio-dia, o rosto cansado e as feições endurecidas pelo estresse do trabalho. Selena fechou a porta com um estalo definitivo e virou-se para ele, o olhar firme e a respiração controlada. Humberto estava visivelmente surpreso com a mudança brusca de comportamento, e sua expressão de desconcerto só aumentava à medida que Selena começava a falar. Selena deu um passo em direção a ele, a intensidade em seus olhos refletindo a magnitude da conversa. Humberto, depois de ontem percebi que você não me ama, só se preocupa com as aparências. Então, tomei uma decisão. Vou embora desta casa, não quero mais você. Humberto a olhou com espanto. O quê? Selena, você não pode fazer isso comigo. Por favor, não vá embora. Me perdoe, eu prometo mudar. Não adianta, Humberto. Não há como resolver algo que foi destruído pela falta de respeito e consideração. Eu não posso continuar aqui, vivendo dessa forma. A confiança foi quebrada de uma maneira que não pode ser consertada com palavras. Ele estava paralisado, incapaz de reagir à gravidade do que estava acontecendo. Selena continuou, sua voz agora mais suave, mas igualmente firme. Eu não posso perdoar isso, Humberto. Não posso simplesmente esquecer a maneira como você me tratou, e esperar que tudo volte ao normal. Eu preciso de mais do que promessas vazias e desculpas. Eu preciso de respeito e compreensão, coisas que você não conseguiu me dar. Com essas palavras, Selena virou-se e começou a reunir algumas de suas coisas. Ela não estava fazendo isso por impulso, cada movimento era um passo para uma nova vida. Humberto, parado ali, assistia impotente, enquanto Selena preparava o que seria o início de sua nova jornada. Selena deixou a casa com um sentimento de alívio misturado com tristeza. Ela havia tomado a decisão de seguir em frente, mas a sensação de perda era palpável. Ao sair, sentiu o peso daquilo que estava deixando para trás, mas também a força que tinha encontrado dentro de si mesma. A decisão estava tomada, ela não voltaria atrás. Humberto ficou para trás, sozinho em um lar que agora parecia vazio e repleto de ecos, de uma vida que ele havia deixado escapar. A tristeza e o arrependimento o consumiram, e ele ficou apenas com o silêncio como companhia, enquanto Selena começava a construir uma nova vida, longe das sombras do passado. Tempos depois, Selena estava de pé à porta de sua antiga, e agora nova casa, as chaves na mão e o coração pesado com a decisão que tomou. O sol da manhã penetrava pelas janelas, iluminando o ambiente que um dia foi seu lar,
agora marcado por uma sensação de conclusão e transformação. O choro do bebê em seus braços, que havia nascido há pouco tempo, parecia o único som que ainda fazia sentido em meio ao caos de emoções que a envolvia. As semanas anteriores haviam sido um turbilhão de confrontos e despedidas. Após a dramática confrontação com Humberto, ele tentara desesperadamente reconquistar a confiança de Selena, implorando por uma nova chance. No entanto, suas palavras eram como ecos vazios para Selena, cujos sentimentos de traição e injustiça haviam se cristalizado em um firme desejo de ruptura. Ela não via mais um caminho de volta àquele relacionamento, a decisão de partir era irrevogável. Com a ajuda de seus pais, que chegaram para ajudar com a mudança, Selena havia empacotado suas coisas e organizado o essencial para sua nova vida. Seus pais a apoiaram incondicionalmente, oferecendo não apenas apoio físico, mas também emocional, com palavras de encorajamento e consolo. A presença deles, tão reconfortante e firme, foi o alicerce sobre o qual Selena construiu sua nova esperança. O carro estava carregado com caixas e sacolas, enquanto o bebê, envolto em um cobertor macio, parecia adormecer tranquilamente em seu colo. Selena sentiu uma mistura de alívio e tristeza ao dar o último olhar para a casa, que agora parecia tão estranha. As paredes, que haviam presenciado suas lutas e desilusões, pareciam silenciosas, como se também estivessem aliviadas por sua partida. Ao chegar ao novo apartamento, um modesto imóvel em um bairro tranquilo, Selena foi recebida com um sentimento de renovação e esperança. A nova casa, embora simples, oferecia a ela uma sensação de autonomia e uma tela em branco para reescrever sua vida. O espaço pequeno, mas acolhedor, estava pronto para ser preenchido com novas memórias e momentos felizes com seu filho. Os primeiros dias no novo apartamento foram um desafio, mas também uma oportunidade para reconstruir sua vida. Selena mergulhou na rotina de cuidados com o bebê, adaptando-se rapidamente à nova realidade de ser mãe solteira. Cada pequeno progresso, desde montar o berço até ajustar a rotina de alimentação, era uma vitória para ela. Ela estava determinada a criar um ambiente estável e amoroso para seu filho, longe dos conflitos e da tensão que marcaram seu passado recente. No trabalho, Selena encontrou uma nova fonte de satisfação e propósito. Seus projetos como designer gráfica começaram a prosperar, e ela sentiu uma renovada sensação de controle e realização. A liberdade criativa que antes parecia perdida, agora estava ao seu alcance novamente, e ela se dedicou a expandir seus horizontes profissionais enquanto equilibrava suas responsabilidades como mãe. Aos poucos, a dor da separação foi se transformando em um sentimento de empoderamento e força renovada. Selena começou a construir uma rede de apoio com amigos e familiares, encontrando conforto na companhia daqueles que realmente a entendiam e a apoiavam. A história de sua superação começou a circular entre seus conhecidos, e ela se tornou um símbolo de resiliência e coragem. Em seus momentos de introspecção, Selena refletia sobre o que havia aprendido com sua experiência. A decisão de deixar Humberto foi dolorosa, mas necessária para garantir que ela e seu filho tivessem uma vida digna e cheia de amor. Selena sabia que não era uma história de perdão, mas uma de transformação e autovalorização. Ela havia tomado as rédeas de sua própria vida, e o futuro parecia cheio de possibilidades promissoras. À medida que o tempo passava, Selena encontrou uma nova paz. Ela havia criado um novo lar e um novo caminho, e sua história tornou-se um testemunho de que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, é possível encontrar a força para começar de novo. Com um bebê saudável em seus braços e uma vida nova à sua frente, Selena estava pronta para enfrentar o futuro com determinação e esperança, deixando para trás um capítulo que não mais definia quem ela era. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!